Alô galera goiana, alô galera atleticana, aquele abraço, sejam bem-vindos ao Futebol 62, o jornalismo esportivo do século XXI. Neste domingo o Dragão estará em campo para enfrentar o Xará Mineiro no estádio Antônio Ascioli em jogo da 25ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Jogo muito importante para o Atlético, que luta para fugir da zona do rebaixamento. Eu trago para vocês nessa sequência as prováveis escalações, taticamente o que é que a gente pode esperar desse jogo, falar um pouco do adversário, o Atlético Mineiro, o retrospecto entre eles, a importância matemática deste duelo para a equipe rubro-negra. Tudo isso e muito mais a partir de agora, aqui no Futebol 62. Eu estou aqui no Futebol 62 e com muita alegria recebo a sua visita. Seja bem-vindo ao canal. É uma satisfação contar com a sua audiência. Se você ainda não está inscrito, né, te convido a se inscrever. Venha fazer parte da comunidade do Futebol 62. Venha apoiar o nosso projeto. Já deixa aí aquele like da confiança. Ative as notificações para que você receba uma mensagem quando tiver vídeo novo aqui no canal. E eles são diários. Também você pode comentar, fica à vontade, compartilhe com seus amigos nas suas redes sociais. Desta forma você ajuda a fortalecer o nosso trabalho, que é totalmente dedicado ao futebol goiano. Quem está conosco nesta missão é a WR Softwares. Se você precisa de sistemas de gestão para nota fiscal eletrônica, oficinas mecânicas, funilarias, supermercados, bares, restaurantes, tudo isso você encontra na WR Softwares. Liga, faça seu orçamento lá no 994766373 WR Softwares, parceira do Futebol 62. Vamos ao serviço do jogo, Atlético Goianiense e Atlético Mineiro, Campeonato Brasileiro da Série A, 25ª rodada. O jogo acontece neste domingo, dia 4 de setembro, às 18 horas no estádio Antônio Ascioli, em Goiânia. Os ingressos custam R$ 40 e o torcedor com a camisa do Atlético ou com carteirinha de estudante paga meia entrada, ou seja, R$ 20. O retrospecto entre as duas equipes, com dados do futeboldegoias.com.br, aponta 19 jogos entre eles. O Atlético Mineiro sempre foi um adversário muito pesado para o Atlético Goianiense, né? São 2 vitórias do Atlético Goianiense, 14 do Atlético Mineiro e 3 empates. O Dragão fez 24 gols, o Galo marcou 49 gols. Para a arbitragem de hoje temos Luiz Flávio de Oliveira de São Paulo, ele tem apitado muito, né, aqui em Goiânia, o Alex Ang Ribeiro e a Fabrine Belivacqua Costa no VAR, a Daiane Caroline Muniz, o quarteto, todo ele de São Paulo. Acho que é um bom árbitro para o jogo, sabe? Gostei da escolha da comissão de arbitragem para esse jogo, tomara que o Luiz Flávio faça um bom jogo nesta noite. Vamos agora falar dos times, né? O técnico Eduardo Batista, que estreou contra a equipe do São Paulo, com a vitória importantíssima pela Copa Sul-Americana por 3-1. A tendência é que ele mantenha o mesmo desenho tático, a equipe no 4-4-2, mas que faça modificações. O William Maranhão, que não pode jogar pela Copa Sul-Americana, deve voltar ao time titular no lugar do Edson Fernando, fazendo a dupla de volantes com o Baralhas. E lá na frente tem uma dúvida aí entre o Luiz Fernando e o Elton Rato. Vamos conferir aqui qual deve ser o provável Atlético para hoje. Renan, Dudu, Wanderson, Klaus e Jefferson. O Maranhão e o Baralhas. Marlon Freitas, Jorginho ou Shailon. Não será nenhuma grande surpresa se o Shailon aparecer no lugar do Jorginho. O Churin e o Rato ou o Luiz Fernando. Agora vamos conferir o Atlético Mineiro, o técnico Cuca, com vários desfalques, né? Allan Kardec não joga, Otávio não joga, o quarto zagueiro, o Alonso, também não joga. É um time aí com vários desfalques para esse jogo. O Atlético, o Pedrinho também está fora do jogo. O Atlético Mineiro com algumas dúvidas. Por exemplo, o Atlético pode entrar com três zagueiros, pode entrar apenas com 2 zagueiros, mas a tendência é que o Atlético jogue aí nesse 4-3-3 com Everson, Mariano, Natan e Gemerson, o Hever e o Arana. Jair, um único volante, Zaratio e Inácio, lá na frente o Ademir ou o Pavon pelo lado direito, o Hulk e o Keno. Esse é o provável Atlético do técnico Cuca num 4-3-3. Se ele colocar 3 zagueiros, aí a tendência é que o Hever entre na equipe e o Nacho deixe a equipe. Ele faria 3 zagueiros e faria aí um meio campo, faria aí praticamente um 3-4-3, né?
3 zagueiros, ali dois, um meia, um volante, dois laterais, lá na frente 3 atacantes. O Atlético jogaria neste caso num 3-4-3. Bem, o que a gente pode esperar taticamente desse jogo, né? É um jogo. O Atlético Mineiro costuma ter muita posse de bola, é um time que trabalha muito com a bola. O Atlético Goianiense também é um time que gosta da bola, mas a gente precisa ver qual vai ser a postura do Eduardo, né? O que o Eduardo vai querer. Porque com o Jorginho, eu diria que a gente deveria ter uma disputa pela posse de bola. Com o Eduardo, eu ainda quero ver como é que o Eduardo vai se portar nesse tipo de jogo. Se ele vai brigar pela posse de bola ou se ele vai dar a bola para o adversário, que já tem essa característica, e tentar explorar o contra-ataque. Então vamos dizer que a gente tem uma incógnita aqui, tática, justamente por ainda pelo pequeno universo, né, que a gente tem para analisar o Eduardo Batista à frente do Atlético, que é de apenas um jogo pela Copa Sul-Americana, que era um jogo com uma característica diferente, né? Um mata-mata, você tem um confronto da volta, a obrigação de fazer o resultado dentro de casa. Então quero ver agora no Campeonato Brasileiro como é que o Eduardo vai se portar para esse jogo de hoje. Tem um cuidado que me preocupa muito antes do jogo. Inclusive vou comentar esse jogo hoje pela Band News FM. Estarei lá no Antônio Ascioli para comentar essa partida. Mas é o lado direito defensivo do Atlético. Porque se ele repetir a mesma maneira de marcar, um 4-4-2 com o Marlon marcando na segunda linha pelo lado direito, eu tenho muito temor. Sabe? Eu tenho muito temor do Atlético Mineiro levar muita vantagem por este lado. Por que eu cito? O Marlon não é um jogador de boa recomposição, não é. E você tem no Atlético Arana e Keno por este lado. Dois jogadores muito agudos, muito agressivos. Então eu tenho receio dessa marcação pelo lado direito do Atlético levar desvantagem. Acho que seria até mais prudente ele jogar um outro volante pelo lado, pelo menos para fazer a marcação, ou o Baralhas, ou o Maranhão, e deixasse o Marlon mais centralizado. Centralizado, a tendência do Marlon sofrer menos na marcação. Até porque centralizado ele já joga frequentemente. Agora, pelo lado do campo, com jogadores de mais velocidade, mais agudos, eu temo. O São Paulo levou vantagem sobre o Atlético, enquanto o Reinaldo jogou, o São Paulo teve vantagens para o Atlético por esse lado, e o Atlético Mineiro tem um lado ainda mais forte do que o São Paulo. Então, é um temor que eu tenho. Vamos ver como é que o Eduardo Batista vai tentar se safar disso aí. A questão de favoritismo, eu vejo um jogo sem favorito. Eu acho que é um jogo que não tem favorito. O Atlético Mineiro vem numa sequência ruim, já são 6 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Eu sinto o Atlético praticamente numa depressão desde que ele foi eliminado pelo Flamengo na Copa do Brasil. O Atlético não conseguiu mais reagir. Foi eliminado na Copa do Brasil, depois eliminado na Libertadores, 6 jogos sem vencer no Campeonato Brasileiro. Não, ele pegou uma sequência recente de 4 jogos dentro de Belo Horizonte, em que ele fez só um ponto. Perdeu para o Corinthians, perdeu para o Atlético Paranaense, perdeu para o Goiás, empatou com o América. E eu imagino que o Atlético Mineiro apostava muito nessa sequência para subir dentro da tabela de classificação. Neste entremeio desses 4 jogos, ele foi lá em Porto Alegre, tomou um 3-0 do Inter. Então o Atlético vive um momento de muitos questionamentos, que as coisas não vêm dando certo. O melhor momento para o Atlético Goianiense enfrentar o Atlético Mineiro é esse. Porque o Atlético Mineiro, em momento nenhum dessa temporada, desde o Campeonato Brasileiro, ele esteve tão fragilizado como está agora. Um time em que as coisas não vêm acontecendo, os resultados não vêm acontecendo, um elenco caríssimo, mas que não vem conseguindo resultados e ainda tem 6 desfalques para esse jogo. Então, por isso o jogo é equilibrado. Porque se o Atlético tivesse aqui o Atlético Mineiro com o seu time completo, jogando bem, o Atlético Mineiro seria o favorito, era natural. Pela diferença, discrepância de investimentos que há. Mas o Atlético pensa que tem condições o jogo é equilibrado, e sendo um jogo equilibrado, evidentemente que o Atlético Goianiense tem condições de vencer. Isso era fundamental para o Atlético vencer. A rodada começou boa para o Atlético. O Avaí não ganhou do Juventude. Claro que se o Juventude tivesse ganhado era melhor, mas o Juventude já não consegue mais vencer praticamente dentro da competição. Então, se ele pelo menos tirou 2 pontos do Avaí, já é algo bom. O Coritiba perdeu para o América Mineiro, outro resultado bom. O
Cuiabá, que é o outro time que está mais próximo ali, ainda vai jogar na rodada, mas Botafogo e Ceará também vão jogar nessa rodada. Então eu vejo o atleta não tem como ele sair da zona do rebaixamento, né, pela pontuação, porque o Coritiba que já perdeu tem uma vitória a mais, então o atleta não consegue superar o Coritiba. Mas o Atlético pode diminuir essa desvantagem que ele tem hoje para o primeiro time fora da zona do rebaixamento. Agora ela é de 3 pontos, a rodada, né, 3 pontos praticamente valendo 4, porque não tem como o Atlético ganhar do Coritiba no critério de desempate. Mas o Atlético pode, por exemplo, terminar essa rodada na mesma pontuação da equipe fora do G4, especialmente se o Cuiabá não ganhar da equipe do São Paulo lá na Arena Cuiabá. Aí fica ali o Cuiabá perder, na verdade, né? Se o Cuiabá perder, não, se bem que o Cuiabá não ganhar também, o Cuiabá perder, o Atlético termina aí na mesma pontuação do Coritiba, que é a equipe fora da zona do rebaixamento. Se o Cuiabá empatar, o Atlético pode terminar com um ponto a menos. Se o Cuiabá ganhar, o Atlético seguiria com os 3 pontos, talvez 2, dependendo do resultado do Botafogo contra o Fortaleza. O Botafogo e Fortaleza que vão se enfrentar lá em Fortaleza hoje. Mas o fato é, a missão do Atlético é diminuir a desvantagem para o 16º colocado. Né? Essa é a missão para o jogo de hoje. Porque se perde, você vai afundando. Né? Aí a coisa vai ficando cada vez mais difícil. O Atlético vai ter, na sequência, um confronto direto fora de casa, o que não é bom, né? Você fazer um confronto direto fora de casa. Fora de casa, neste brasileiro, o Atlético tem tido um rendimento muito ruim. Dentro de casa não é bom, fora de casa é péssimo o desempenho do Atlético. Então esse jogo de hoje ele é fundamental para a equipe rubro-negra iniciar uma recuperação. Porque senão você vai tardando, daqui a pouco não consegue mais recuperar. Eu vou estar nesse jogo comentando ele pela Rádio Bandeirantes e conto com a sua audiência lá no 90,7. Tá bem? Então era isso que eu queria trazer para vocês aí de Atlético e Atlético Mineiro, o duelo dos Charás, hoje no estádio Antônio Ascioli. Um grande abraço a todos vocês, muito obrigado pela audiência. Já deixa aí aquele like, né, se você ainda não deixou. Se ainda não for inscrito no canal, te convido a se inscrever. Vai ser um prazer contar com o seu clique, né, com o seu alinhamento ao nosso trabalho. Um grande abraço a todos, muito obrigado e até a próxima.